Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição pública do Centro Espírita Leon Denis. Antes de iniciarmos a nossa tarefa de hoje, vamos então realizar uma breve leitura do Evangelho, seguida de uma prece de abertura das nossas tarefas, para passarmos então à exposição do dia. Então, do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que é que vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, amigos, neste momento que nós possamos nos conectar profundamente com Deus, que possamos nos conectar com Jesus e com os benfeitores espirituais que nos acompanham, rogando a sua presença entre nós, trazendo luzes para as nossas vidas. Em especial nesse momento, que nos abracem e nos conduzam em uma jornada de reflexão para nutrirmos em nossas almas os ensinamentos que Jesus nos deixa como legado, este Espírito em perfeição que nos envolve, que nos conduz e que nos aponta o caminho certo e seguro de rumar. Obrigado, Mestre, por estares conosco neste instante. Abençoa todas as nossas iniciativas de fazermos o bem e permanece com cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigado aos companheiros que nos acompanham. Esperamos que possamos, sob as bênçãos de Jesus e dos amigos espirituais, propor uma reflexão oportuna para a nossa evolução espiritual. Quando nós falamos do tema a linguagem do coração, do que nós queremos falar? Nós queremos falar de uma abordagem dinâmica em que possamos trazer para as nossas relações interpessoais o propósito de experienciar a caridade, de modo que ela, mobilizando o nosso pensamento, as nossas palavras, os nossos atos, passemos a elaborar a educação dos nossos sentimentos, que nas relações interpessoais e intrapessoais consigamos elaborar um cenário íntimo mais aprimorado, com sentimentos melhores, dando base à alma para a edificação das virtudes, essas disposições naturais para o bem, de que nós somos portadores em potência, mas que necessitamos edificar no ato, na vivência, a fim de que a nossa reencarnação seja proveitosa ao processo evolutivo que insetamos ao longo das vidas sucessivas,
sob a orientação da lei do progresso. Allan Kardec, em A Gênese, quando estuda este período de transição planetária que estamos vivendo, no capítulo em que ele intitula Sinais dos Tempos, faz o nobre codificador uma análise da nossa condição evolutiva e destaca que nos apresentamos em um patamar de evolução intelectual extraordinário. Ele está falando disso já em 1869, o ano do lançamento de A Gênese, e tem seja o mestre Lyonês de dizer-nos que aquela época, em pleno período da Revolução Científica, Revolução Industrial, se vivia um avanço da inteligência humana jamais imaginado. E que, a partir disso, era o momento de desenvolver o plano moral. E ele vai se referir à necessidade premente da elevação dos nossos sentimentos, especialmente para darmos em nosso coração a guarida para a edificação de uma era nova. Esse primado do espírito regenerado, anunciado pelos espíritos superiores já na codificação. Então, Allan Kardec, ao nos deixar esse legado, de que é necessário que elevemos nossos sentimentos, algo que já encontramos destacado na codificação, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos, ao estudarem a problemática do desenvolvimento da inteligência a partir dos instintos e dos sentimentos a partir desta, nos convidam na fala do Espírito Miguel que venhamos a elevar os nossos sentimentos da seguinte forma: deixai que o vosso coração se enterneça. Nós temos aí um norte para o aproveitamento moral da doutrina que nós abraçamos, o Espiritismo. Porque a doutrina espírita, como consolador, não vem nos rechear simplesmente a mente de informações. Não vem apresentar-nos como outrora outras vivências religiosas o fizeram, um conteúdo para ser verbalizado em cerimônias de culto exterior, ou memorizado para ser aplicado a outros crentes. O Espiritismo, bem compreendido o seu conteúdo evangélico, moral, é um convite à nossa transformação interior. E a vivência da ternura é um componente no campo das relações humanas indispensável para que enfrentemos essa cultura em vigor do ódio, da polarização política, das disputas pelos interesses mais mundanos, inferiorizados, e essas disputas que têm desumanizado as nossas relações sob a orientação de um paradigma materialista. Vivemos um momento em que qualquer discussão incendeia as relações entre indivíduos, grupos, povos, nações. E necessitamos, nós, os que abraçamos a causa do Espiritismo, estruturar uma condição moral pacificadora que deve ser expressa desde o modo com que vibramos em nossa intimidade, consoante os sentimentos que elaboramos e transmitimos através dos fluidos que são particularmente a marca da nossa atmosfera fluídica ou da nossa psicosfera, como um dia se referiu o espírito de André Luiz. Mas não é possível apresentar paz ao mundo
se nós não somos portadores de paz interior? E como edificar a paz dentro de si? A paz é uma construção mental que se estrutura com base no dever cumprido, na realização enobrecedora, na conduta que procura agir com retidão, orientada pelas diretrizes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é um convite permanente à cultura da paz, pela realização do bem ao nosso alcance. Em nosso modesto trabalho, que cedemos os direitos à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, o livro A Linguagem do Coração, Educação de Sentimentos e Cultura de Paz, no seu capítulo 10, que intitulamos A Linguagem do Coração como Educação de Sentimentos, evocamos uma passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 15, versículo 32, onde o evangelista anota: Jesus, convocando seus discípulos, disse: Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. A postura de Jesus, em todas as circunstâncias, era a postura daquele que já vivia em plenitude a lei do amor. E essa postura é de um olhar compreensivo diante daquele que sofre. É um olhar atento às mazelas humanas, às suas necessidades legítimas. E uma atitude também proativa na resolução das dificuldades, a fim de minimizar as dores humanas. Aí, meus amigos, nós temos em Jesus a compaixão. Em bom dicionário, a compaixão quer dizer caridade. Tivemos a oportunidade de abordar aqui num outro momento o tema da caridade. O Espiritismo nos apresenta a caridade em 3 facetas: benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com as imperfeições alheias. Esta passagem do Evangelho em que Jesus sente compaixão da multidão é um convite para que nós, os cristãos espíritas também, venhamos a meditar sobre qual tem sido a nossa relação com a multidão. O mundo estertora em desespero. A ausência da ética em várias esferas da vida, a ausência de lideranças espiritualizadas e comprometidas com a felicidade, o bem-estar humano, voltadas para questúnculas de menor importância, ignorando os grandes valores da civilização, a violência que campeia em toda parte, nas suas diversas nuances, revelando a atitude um dia estudada de maneira pessimista por Hobbes, e que vai lembrar do homem, lobo do homem, os momentos de fragilidade e vulnerabilidade social da grande massa que vive à míngua dos valores mínimos para uma vida plena no campo material, convoca-nos à percepção das dores, o flagelo da depressão, do suicídio, a ignorância da dimensão espiritual da vida, nos convoca ao sentimento da compaixão, do sensibilizar-se
pela dor do outro, de identificar o sofrimento da massa, que vive em circunstâncias que negligenciam as suas possibilidades de crescimento. Nada obstante, as provas e as expiações que vivamos, segundo os Espíritos, se revelem também, em tempos de crise, como a própria crise, uma oportunidade de elevação espiritual. No entanto, não é lícito ao cristão, ao espírita, a indiferença. E há dores muito maiores do que as dores produzidas pelas violências relacionadas aos problemas econômicos. A dor que consome a criatura nas mais diversas classes sociais no mundo, que é a dor do vazio existencial, da carência de sentido da vida, de desentendimento das aprendizagens necessárias que este momento de transição planetária nos apresenta. Então Jesus sentia a compaixão da multidão. E nós sentimos o quê? Será que passamos ao largo das dores do mundo? Não nos isolamos somente socialmente para cuidar-nos da pandemia que campeia, avançando o número de mortos todos os dias do mundo? Mas será que também nos isolamos emocionalmente, acrisolando-nos na vista ou no ponto de vista do eu, que cultiva o egoísmo como valor, afastando-nos emocionalmente da grande família humana a qual estamos todos interconectados por conta da lei de sociedade? Será que enxergamos compassivamente a infância no mundo destituída de lar, de educação, de oportunidade, de evangelho, vivido no exemplo daqueles que se fazem ou se dizem discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que enxergamos a orfandade sofrida de filhos que têm pais vivos, mas que constroem o abandono emocional por conta de quererem viver a vida ao sabor de um materialismo infantil, como se fosse possível ser pai, ser mãe, sem entender os deveres de uma parentalidade, de uma maternidade consciente? Enxergamos, meus amigos, o abandono do idoso, que numa sociedade materialista promove o descarte daqueles que não produzem, consoante os paradigmas da economia orientada pelo materialismo. E a dor dos bichos, a dor da natureza, o sofrimento animal no modo com que nós produzimos alimento, a destruição dos ecossistemas, a fragilização da nossa biosfera. Mas Jesus, às entranhas da sua condição de espírito puro, sentia compaixão da multidão. É necessário, portanto, sairmos dessa caverna sombria do eu e passarmos a olhar as dores humanas e encontrarmos em nós os recursos sob as lições do Evangelho de Jesus, para que aliviemos a dor, estendamos esperança, vivamos a caridade em palavras, pensamentos e atos, transformando a nossa morada, ainda de provas e expiação, para o mundo de regeneração ético-moral, de cristianização do espírito imortal, que deve acordar aos valores do Cristo em si
já que, segundo o Espírito da Verdade, naquela memorável página de Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos que nos cultiva pelo pensamento. No pensamento nos cultiva a valores melhores. Assim, meus queridos irmãos e irmãs que têm a paciência de nos acompanhar nessa reflexão, nós vamos identificar uma possibilidade de viver o que há de essencial em nós, esse ser compassivo, caridoso, que potencialmente somos, cuja aplicação no terreno da vida, da reencarnação, poderá erguer o reino de Deus na terra desde a base do nosso próprio coração. Daí entendemos com Johann Henrique Pestalozzi, o mestre suíço, professor de Allan Kardec, o nosso rivaio, a lei dos 3 estados do desenvolvimento humano ou do homem. Numa obra intitulada Minhas Investigações, escrita em 1797, o pai da pedagogia moderna desenvolve esta teoria como pensador e educador do iluminismo. Ele identifica que o ser humano transita por 3 estágios. Se Rousseau, em O Emílio, nos fala que o homem nasce naturalmente bom e que é lançado bom das mãos do Criador, no entanto, a sociedade o corrompe, Pestalozzi, ao nosso ver, vai desenvolver uma visão mais apropriada, referindo sim ao estado de natureza, ao estado da criatura ainda não apropriada dos códigos morais, legais, da civilização moderna, aprisionada a contextos de vivência anterior à civilização, que nós chamaríamos com devida ressalva, entre aspas, à luz da antropologia contemporânea como primitivos, mas ancestrais. E para Pestalozzi, nesse período, o homem se entrega muito mais aos instintos por conta da ausência da força da sociedade, da cultura sobre ele. É o estado de natureza onde teremos, segundo o mestre, este educador Pestalozzi, uma entrega não somente aos instintos, mas a um egoísmo quase que infantil. No entanto, Pestalozzi compreende que, adentrando ao estado social, o homem vai desenvolvendo a compreensão de dispositivos legais, morais, educa-se, vai aprendendo a diferença entre o certo e o errado, contém os impulsos por conta da lei. Mas há um terceiro estágio, que ele chama do estágio moral. É o estágio em que o homem não é somente o resultado do que a sociedade fez dele, mas aquilo que autonomamente ele se transforma a partir do que a natureza lhe ofertou e a sociedade estabeleceu em seu processo de convívio, socialização e educação. Dessa forma, nós somos um construto espiritual, se agregarmos a visão de Pestalozzi, o olhar da reencarnação. Um construto entre instintos e inteligência, emoções e sentimentos. E vamos acordando a uma ética que subjaz em nossa consciência e passamos ao sujeito moral, que logica a diferença entre o certo e o errado, que procura escolher pelo bem comum, que se alça a uma experiência de orientação religiosa
que atende a ditames de civilidade, que procura respeitar o próximo nos seus direitos. E um dia chegaremos, naturalmente, acrescentaríamos, ao homem espiritual ou à criatura espiritualizada. Nesse processo, nós burilamos o nosso livre-arbítrio. Aprendemos, por exemplo, a desenvolver a nossa linguagem. A linguagem que, ao mesmo tempo que estrutura os códigos de civilidade, de convivência, que nos permite o pensamento abstrato, a partilha de experiências subjetivas na relação intersubjetiva de qualquer comunicação. Ao mesmo tempo disso, vamos desenvolvendo o livre arbítrio, a liberdade de diferenciar, de escolher, de determinar a tônica das nossas atitudes. O livre-arbítrio é definido por Allan Kardec na obra Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas como uma liberdade moral do homem, a faculdade de guiar-se conforme a sua vontade na realização dos seus atos. Ensina os espíritos, diz Allan Kardec, que a alteração das faculdades mentais por causa de um acidente ou natural constitui o único caso em que o homem se vê privado do livre-arbítrio. Fora disso, é sempre senhor de fazer ou não fazer determinada coisa. Ele goza da liberdade no estado de espírito e é em virtude dessa faculdade que livremente escolhe a existência e as provas que julga adequadas ao seu adiantamento. Conserva no estado corpóreo a fim de poder lutar contra as mesmas provas. Os espíritos ensinam essa doutrina, não podem ser maus. As nossas escolhas antes da presente reencarnação e as nossas escolhas diárias são resultante, então, dessa habilidade do espírito que é a liberdade de escolher, de agir consoante as suas escolhas. E nós podemos, apesar da cultura em que fomos educados, desenvolvidos, a despeito do núcleo familiar mais ou menos equilibrado, consoante Pestalozzi e o Espiritismo nos ensinam, definir a nossa vida moral, escolher quem queremos ser. Não interessa tanto o que o mundo nos ofertou, interessa o que nós fazemos das oportunidades que a providência divina nos deu. Daí que, se temos livre arbítrio, entendemos que somos autoeducáveis, porque somos espíritos perfectíveis. E no campo dessas possibilidades de aprimoramento, nós encontramos os nossos sentimentos, que estão dentro das nossas funções psíquicas. Os sentimentos revelam quem nós somos. E os sentimentos impressos em nossa linguagem, muito mais. Permitam-me lembrar o ensinamento básico, mas importante de Allan Kardec. Quando o nobre codificador enveredou-se na ciência do espírito e passou a investigar o país da imortalidade, a primeira constatação que ele teve é de que os espíritos são os homens que um dia viveram sobre a Terra. Não são perfeitos porque desencarnaram, não dominam todo o saber porque se encontram na vida espiritual. Muito pelo contrário. Os espíritos guardam o saber conforme a sua desmaterialização, consoante a sua evolução moral. E Allan Kardec ensina aqueles que queriam lidar com as relações com os mortos, investigá-los a partir da linguagem, porque a linguagem revela a evolução do espírito. Isso vale para todos nós.
o modo com que falamos, o modo com que agimos em nosso cotidiano é a radiografia moral de quem nós somos. Nós não somos os títulos, não somos a nacionalidade, a cor de pele, a raça, não somos a religião que professamos, não somos o cargo que ocupamos no trabalho, nem as funções no lar, que são oportunidades redentoras também. Somos exatamente o que expressamos em nossos sentimentos, que matizam os fluidos que nos são peculiares, afetando a vivência coletiva pela troca fluídica, que é um fenômeno natural nas relações humanas. Tem pessoas que nós sabemos como elas estão, mesmo que elas não falem, porque a gente sente. São as trocas de fluidos. Tem ambientes que nós nos sentimos mal, desagradados, justamente pela saturação fluídica daqueles que ali estiveram ou permanecem, com fluidos malsãos em função das conversações ou atitudes que também venham a ser pouco sadias. Daí cabe-nos no desejo de produzir compaixão no mundo, espalhar a caridade como ferramenta de transformação das relações humanas, observar a partir de nós mesmos a nossa linguagem. Se ela produz paz ou violência, se ela gera discórdia ou entendimento, se ela representa a verdade ou é abraçada a mentira, construindo a nossa vida como verdadeira fake news. Essa é uma reflexão interior que ninguém pode fazer por nós outros. É um compromisso pessoal impostergável de autoconhecimento. Mas se eu constato na minha linguagem a presença de uma agressividade desmedida, de um orgulho que se apresenta de forma prejudicial, porque é uma imperfeição, ou revela uma perspectiva egoísta, partidária, sectária, eu preciso refletir. Porque nós não estamos na Terra senão a trabalho evolutivo. E não estamos no Espiritismo para viver mais uma experiência religiosa de culto exterior. Esse tempo, como dizia um personagem da televisão, não nos pertence mais. Agora é tempo de estabelecer uma conduta nova, de nos tornarmos criatura espiritualizada, de educarmos os nossos sentimentos, refletindo a doutrina que abraçamos e que tanto nos honra a vida. Daí, meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós vamos perceber que a jornada espiritual que empreendemos se revela na nossa linguagem. E se a linguagem nossa apresenta preconceito, se ela apresenta intolerância, se ela se nutre da cultura de ódio, ou do ódio como política das relações, nós estamos muito longe da compaixão no Cristo. Ser cristão não nos permite sequer dizer raca ao nosso irmão, como preconizou o mestre de nossas vidas. Quanto mais odiar alguém porque é diferente de mim. É conduta vedada ao espírita cristão adentrar a esse cenário de guerra, de mentes enlouquecidas pelo ódio, porque essas mentes ou estão atreladas a uma visão religiosa sectária ou cultuam o materialismo como profissão de fé, não enxergando a identidade comum de todas as criaturas como filhos de Deus, que temporariamente morejam nesse lar planetário
chamado pelos povos tradicionais um dia como Pachamama, a nossa Mãe Terra. Esse lar erguido na perspectiva de Emmanuel, em O Consolador, pelo nosso governador planetário e seus engenheiros siderais, que nós aprendemos a amar sob o nome de Jesus. Daí é necessário construir uma outra forma de linguagem. Trazemos a lição evangélica da afabilidade, da doçura, enternecer o nosso coração. A ternura humaniza as relações. A ternura nos aproxima do amor de mãe, de uns para com os outros. E das bases de uma experiência emocional que vai permitindo, pouco a pouco, uma percepção e o sentimento da fraternidade universal, que deve um dia vigorar entre todas as criaturas de Deus no cosmos. Consoante a lição de Jesus Cristo, quando propôs: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não há outra lição a seguir. Não há palavra do Velho Testamento que possa desestruturar o alicerce da lei, que é o amor. Não há leitura equivocada da Escritura antiga que derrogue ou revogue a divina lei do amor apresentada por Jesus. Buscar explicações bíblicas para o ódio é dissimular a verdade, é fazer-se pedra de tropeço, é conduta farisaica que fecha a porta do reino dos céus aos mais sofridos e simples. O Espiritismo, como o Evangelho redivivo, nos convoca à epopeia do amor em tempos tão difíceis. Já não é mais os nossos corpos que deverão ser conduzidos em holocausto, mas são as nossas mazelas morais que devem ser consumidas pela forja do caráter, para que expressemos o caráter espírita cristão, que é a espiritualidade superior à guarda de cada um de nós. O amorável Bezerra de Menezes lembra-nos, em suas diversas mensagens, através do apóstolo do Espiritismo no mundo, Divaldo Pereira Franco, que nós vivemos a hora da Era Nova. E que é necessário, portanto, que a atitude espírita cristã expresse a nossa própria identidade no mundo. E o espírita no mundo é convidado a ser um pacificador. Daí o convite da linguagem do coração. Trazemos a caridade para o verbo e para a escuta. Expressarmos-nos com amor uns pelos outros. Com a experiência do perdão, com a ausência do julgamento que se expressa na indulgência. E aprimorarmos o nosso caráter nessa reestruturação da forma que nos manifestamos, porque diante de irmãos não faz sentido nutrirmos a condição de inimigos. Ante a interdependência, não há sentido ao cultivo de extremismos, de inimizades,
Lembro com emoção uma página presente em A Revista Espírita, de Allan Kardec, um artigo chamado Uma Reconciliação pelo Espiritismo. Se algum irmão lembrar o ano da revista, pode colocar nos comentários para beneficiar os demais companheiros. E se trata de dois marujos que eram amigos, brigam, mas eram médiums. E como médiums são instados pelos seus guias espirituais a quê? A se reconciliarem. Porque o espiritismo é cristão, é humanitário. E a sua bandeira é a caridade, sem a qual não há salvação, sem a qual não há sentido para a vida, se bem compreendido. A linguagem do coração é a linguagem daquele que procura pacificar, como um dia propôs Marshall Rosenberg na sua comunicação não violenta. É a linguagem daquele que se dispõe a gerar bem-estar pela fala. É daquele que observa o sentimento diante das circunstâncias que vive, matura uma compreensão a respeito dele e aprende a pedir sem querer determinar. Porque a rigidez, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, irrita e afasta. Mas a afabilidade, essa caridade da palavra, produz paz. Emmanuel, numa bela mensagem, vai dizer que a cólera é o equivalente a uma tempestade mental, uma tempestade no espírito. E que cultivada produz raios que podem ferir vidas em locais jamais determinados pela própria tempestade. Ou seja, a cólera, a irritabilidade rotineira, que vai dos gritos até a agressão física, e às vezes leva ao homicídio ou ao autocídio. Ela é uma chispa que desperta a nossa violência e que, por conta de nos fazer concentrar-nos fisicamente nas dimensões reptilianas do cérebro, conforme os estudos de McLuhan, nós agimos sem raciocinar na cólera. Quebramos coisas, ofendemos, ferimos almas, nos ferimos e produzimos uma tempestade de raios de perturbação na vida dos outros. Então, meus queridos amigos, nesta perspectiva espiritual, da linguagem do coração que recolhemos como reflexão, a partir do diálogo entre doutrina espírita e comunicação não violenta, caridade pela palavra, compaixão pela atitude, exemplo que recolhemos em Jesus Cristo diante da multidão faminta que o acompanhava, diante da sede à nossa volta, da fome de paz, compreendendo que toda agressão resulta de uma necessidade não atendida e o agressor é alguém que está desconectado das suas necessidades reais, cumpre-nos o dever de pacificar pela palavra. Num olhar sobre o outro que elimina uma razão que se propõe a edificar inimigos e alimentar a guerra como estado de espírito e modo de viver. Quando aprendermos a falar com caridade, sem julgamentos, sem estigmas, sem tentar diminuir alguém, sem maledicência, nós estaremos estruturando diálogos criativos, transformadores, evangelizadores, portanto, contribuindo com a edificação do reino de Deus na terra.
Somos chamados a observar a cultura competitiva, materialista, hedonista que vivemos, que de alguma forma abafa a nossa essência compassiva ou caritativa. São sinônimos, caridade e compaixão. Mas podemos, sob as lições do Evangelho de Jesus, buscar uma conexão profunda conosco mesmo, honestamente, empaticamente, e passarmos a edificar relações positivas, onde o ódio, alimentado pelo orgulho e pelo egoísmo, não encontrarão mais moradas em nós próprios, porque estaremos dispostos a pacificar por um compromisso pessoal intransferível com a vivência da caridade em todas as dimensões da nossa vida. Dessa forma, agradecemos a presença amiga de todos e todas, a oportunidade desses nossos queridos irmãos, desta honrosa Sociedade Espírita da Flórida. E pedimos a Jesus, o Mestre de nossas vidas, que nos ampare de forma a buscarmos em nós o nosso melhor e projetarmos no mundo uma conduta de sirineus, dispostos a ajudar nossos irmãos a carregarem as próprias cruzes, abrindo mão de ampliarmos as aflições pelas guerras de palavras, pelos xingamentos, pelo fake news, pelo ódio como política, para, sendo espíritas cristãos, nos voltarmos a acalmar desesperos, consolar aflitos, apaziguar corações e, portanto, fomentar a terra regenerada, há muito anunciada pela espiritualidade amiga. Da nossa parte, a nossa gratidão e desejo de êxito a todos os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado. Tão agradecidos que estamos por este momento, pelas boas reflexões, pelos ensinamentos que o Evangelho nos traz em todos os instantes em que nos dispomos a um momento como este. Mais uma vez convidamos a todos que neste momento possamos fechar os nossos olhos e fazermos o silêncio interior, agradecendo à divindade, aos espíritos benfeitores, a Jesus, nosso Mestre querido, pela oportunidade que tivemos de boas reflexões e que essas boas reflexões possam nos impulsionar para um projeto, para o nosso projeto individual no mundo, de sermos melhores, de servirmos de coração pleno e aberto, em nome de Jesus e em nome de Deus, a todos aqueles que possuam suas dores, seus desafios e seus sofrimentos. Jesus querido, obrigado por este momento. Pai, glorioso de infinita bondade, obrigado pela vida e pela oportunidade do renascimento e, sobretudo, pela oportunidade de termos na doutrina espírita o alimento que as nossas almas necessitam para que efetivamente sejamos melhores. Muito obrigado. Continua conosco, hoje e sempre.